Olá a todas, a todos e a todes, Tamires Sampaio aqui. Eu sou militante do Movimento Negro, sou diretora do Instituto Lula para a Iniciativa África e eu quero agradecer o convite de poder participar aqui desse bate-papo com você, Alencastro, Juca. E o seguinte, 200 anos da independência do Brasil, né? Estamos no marco do bicentenário da independência. Uma independência que veio muitos anos antes da abolição da escravidão, e que mesmo depois da abolição da escravidão, a gente consegue, 200 anos de independência, mais de 130 anos após a abolição, a gente percebe vestígios de uma sociedade que ainda é colonial, de uma sociedade que ainda é imperialista, de uma sociedade que é estruturalmente racista. E eu acho que esse marco do bicentenário, ele precisa abrir margem para a construção de um outro cenário. Um cenário em que a gente consiga de fato construir uma independência que seja antirracista, anticolonial, antiimperialista, uma independência que de fato faça com que o povo brasileiro, tenha não só a consciência, mas o orgulho de quem é, sem esconder os seus, sem violentar a nossa história, a nossa cultura, como é o que a gente vê acompanhando. E eu acho que a eleição do presidente Lula, pode ser um marco para isso, o início desse processo, mas eu acho que, em especial, a gente precisa garantir o protagonismo de pessoas negras, do movimento negro, na construção desse novo período. E aí, Alencastro, como você é uma referência, de história de África, história da escravidão, é inclusive conselheiro nosso na Iniciativa África no Instituto, queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa perspectiva do bicentenário e essa necessidade da gente construir um novo ciclo, de uma independência real, uma independência antirracista, uma independência anti-imperialista, anticolonial. Obrigado, Tamires. Eu fico contente dela intervir e colocar essa pergunta. Nós nos conhecemos. Eu já tive no Instituto Lula justamente falando, antes dessa catástrofe da epidemia, antes mesmo do impeachment da presidente Dilma, falando em cerimônias desse Conselho África, que tem lá no Instituto Lula, e sobre a política de cotas e todo esse debate. Então, eu fico muito contente de poder responder. Eu acho que é preciso que seja... a Lei de 2003 criou o ensino, a obrigatoriedade do ensino da história da África e afro-brasileira no ensino médio. Depois, essa lei foi completada por uma lei que também inseria na obrigação o ensino dos povos das nações indígenas brasileiras. E um dado fundamental para ser dado no ensino médio, para ser ensinado, é que de cada 100 indivíduos entrados no Brasil entre 1550 e 1850, 86 eram escravizados africanos. A gente que chegou aqui acorrentada. Só 14 eram imigrantes portugueses, supondo e calculando que os holandeses entraram e saíram, não é? Então nós somos uma nação criada fundamentalmente por uma população africana que estava dominada por uma população de colonos portugueses. Depois vieram outros povos e o Brasil criou essa identidade mais ampla. Mas, desde o recenseamento de 2010, a maioria da população brasileira, na época era 52%, se autodefine como sendo afrodescendente. No critério do IBGE, é preto ou pardo. Autodeclara. Essa porcentagem está aumentando, a gente sabe disso por causa das PNADs, que são pequenos recenseamentos feitos todo ano, para simplificar. É uma amostragem, não é? Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios, e que envolve 200 mil famílias, dependendo da PNAD. Isso, então, dá uma visão dessa evolução da população afrodescendente.
O que é que eu quero dizer com isso? Que nós éramos uma nação predominantemente afrodescendente no século XIX, até que houve a grande imigração, principalmente para São Paulo, de italianos, de portugueses, de japoneses, de gente da Síria, do Líbano e tal. Mas nós vamos voltar a ser uma população marcadamente afrodescendente, majoritariamente. E isso nos configura como uma nação que possui maior número de afrodescendentes fora da África. Fora da África, nós somos o país mais negro das Américas. Bom, isso é fundamental para entender. Eu estou dizendo isso porque mesmo colegas meus historiadores pensam, e teve um célebre que declarou isso na época do jornal, não, a história da África afrodescendente é importante na Bahia, mas no Paraná se podia estudar a história dos poloneses. Ora bola, com todo respeito pelos poloneses, o papel deles na construção do Brasil é muito limitado com relação ao papel dos africanos. Não foi voluntária a vinda dos africanos, tudo bem, mas eles tiveram a coragem e a dignidade de enfrentar as piores adversidades que o gênero humano infligiu a outros humanos, e sobreviventes dessa tragédia multissecular criaram uma identidade, famílias e uma cultura que hoje é o ponto de destaque da nação brasileira. Isso é para responder a Tamires. E respondo também que a África, e a África lusófona, está num boom demográfico. Não é? Angola e Moçambique, a população está bombando, é uma população lusófona, jovem, e vai imigrar para o Brasil um momento ou outro. E isso é bom. Por quê? Porque a taxa de fecundidade, ou seja, o número de bebês que nascem no Brasil todo ano, está em declínio. Nós somos o povo brasileiro é um povo que, no final do século XXI, vai ter uma população igual à que ele tinha em 1990. Não é o caso de outros países aqui vizinhos, para começar com a Argentina, que continua com a taxa de nascimento alta. Isto é, se o Brasil não tiver uma política generosa de imigração, ele vai perder peso mundial, porque terá uma população envelhecida e diminuída por esse declínio demográfico. E essa imigração virá da África muito certamente.